Todas já foram vendidas. Helena é a última no centro do salão. Ninguém levanta a mão para fazer oferta. O leiloeiro baixa o preço pela terceira vez, mas os fazendeiros apenas balançam a cabeça recusando. Ela tosse e o som ecoa no silêncio constrangedor. Ninguém quer comprar alguém doente que vai morrer em semanas. Então o leiloeiro está prestes a desistir e mandar ela de volta quando a porta se abre. Um homem entra caminhando firme até a frente. Todos viram para olhar, porque reconhecem o Dr. Miguel, o médico abolicionista que todos conhecem. E ele levanta a mão, comprando Helena pelo preço pedido. O salão explode em murmúrios chocados. Por que diabos um abolicionista está comprando uma escrava, ainda mais uma que está morrendo? E o que ele pretende fazer com ela? Mas para entender esse momento impossível, precisamos voltar e descobrir quem são essas pessoas, como chegaram ali, e principalmente o que acontece depois, que vai mudar tudo. Então deixe seu like agora se você acredita em liberdade e dignidade humana. Se você valoriza histórias de redenção e coragem, se inscreva neste canal, porque toda semana trago dramas históricos que te fazem refletir sobre justiça e humanidade. E agora, vamos voltar 6 meses antes daquele leilão para entender a história completa. Helena tinha nascido livre em uma pequena comunidade no interior. A mãe era liberta e o pai tinha comprado a própria liberdade trabalhando anos como carpinteiro. Então ela cresceu pobre, mas livre, sabendo ler e escrever porque os pais valorizavam a educação. Ajudava a mãe a vender quitutes no mercado, tinha uma vida simples, mas digna, e estava prometida em casamento com o rapaz da comunidade. Tudo parecia seguir um caminho bom até que o pai morreu repentinamente de febre amarela quando ela tinha 18 anos. E semanas depois, a mãe também adoeceu e morreu. E Helena ficou sozinha no mundo, sem família. E foi quando descobriu que existiam dívidas que os pais tinham deixado. O dono da venda onde compravam fiado apresentou uma conta enorme e Helena não tinha como pagar. Então o homem cruel, que era esse comerciante, usou as leis da época a favor dele. Apresentou documentos falsos, alegando que Helena era na verdade escrava que os pais tinham libertado ilegalmente e como ela não tinha recursos para contratar advogado e provar o contrário, foi capturada e vendida para pagar a suposta dívida. E assim, em questão de semanas, passou de mulher livre, prometida em casamento, para escrava sendo transportada acorrentada para ser vendida em leilão na cidade grande. E a revolta e o desespero que sentia eram tão grandes que adoeceu. Parou de comer, ficou fraca, desenvolveu febre e tosse, e chegou naquele leilão praticamente moribunda. Nem se importava mais se ia viver ou morrer, porque a vida que conhecia tinha acabado de qualquer forma. Então, quando ficou ali, sendo rejeitada até para a escravidão, porque estava doente demais, sentiu uma resignação profunda. Pensava que ia voltar para o depósito e morrer ali esquecida. Mas então, aquele homem entrou e comprou ela. E não fazia o menor sentido. Miguel tinha se tornado médico contra a vontade da família rica que queria que ele administrasse as fazendas e os negócios. Mas ele, desde jovem, tinha horror à escravidão. Via os escravizados trabalhando nas propriedades da família e sentia uma vergonha profunda. Então, aos 20 anos, anunciou que ia estudar medicina e que quando se formasse, não ia ter nada a ver com o dinheiro sujo da família. Ia clinicar, tratando pobres e libertos, e cumpriu a promessa. Estudou medicina na Europa, onde teve contato com movimentos abolicionistas. Voltou ao Brasil formado e abriu uma clínica pequena, tratando principalmente pessoas pobres, cobrando pouco ou nada. Usava o dinheiro da herança que tinha recebido do avô para financiar a clínica, e também para comprar escravos e libertá-los imediatamente.
já tinha libertado dezenas ao longo dos anos. Comprava especialmente os que estavam em situação pior, os doentes que iam ser descartados, as crianças que iam ser separadas das mães, os velhos que não serviam. Mas, para trabalho pesado, comprava e dava carta de alforria no mesmo dia. E, além disso, participava ativamente do movimento abolicionista clandestino. Escondia fugitivos na própria casa. Falsificava documentos de liberdade. Pagava passagens para o norte, onde alguns estados já tinham abolido. Era considerado radical e perigoso pelos fazendeiros, mas respeitado pelos pobres e libertos, que sabiam que podiam contar com ele. Então, quando soube que ia ter um leilão grande na cidade, foi até lá, não para comprar, mas para observar e ver se conseguia ajudar alguém de alguma forma. E quando viu Helena ali, rejeitada por todos, tossindo, fraca, obviamente doente e obviamente desistindo de viver, sentiu algo apertar no peito. Reconheceu nela, não apenas uma vítima da escravidão, mas alguém que estava perdendo a vontade de existir. Então, tomou a decisão instantânea de comprar ela. Sabia que se não fizesse, ela voltaria para o depósito e morreria. Então pagou os 50 mil réis, assinou os papéis e a levou dali. E enquanto caminhavam pelas ruas da cidade, Helena cambaleava, mal conseguindo acompanhar. Então Miguel a pegou no colo e carregou até a carruagem. E ela estava confusa demais para reagir. Apenas deixou acontecer. E quando chegaram na casa dele, e ele a colocou em uma cama limpa, em um quarto arejado, ela pensou que estava delirando de febre, porque aquilo não podia ser real. Escravos não dormiam em camas limpas em quartos de casa de branco rico. E então Miguel trouxe remédios e chá quente e disse a primeira frase que faria sentido. Disse que ela estava livre, que ele tinha comprado apenas para poder libertar, que no dia seguinte iriam ao cartório fazer a carta de alforria oficial. Mas primeiro ela precisava se recuperar da doença. Precisava descansar e comer e tomar os remédios. E Helena o olhou sem conseguir acreditar. Perguntou se aquilo era verdade ou se era algum tipo de truque cruel. E Miguel jurou que era verdade. Mostrou os documentos da compra. Explicou o que fazia. Aquilo regularmente, que era abolicionista e que ela não precisava ter medo. E pela primeira vez em meses, Helena chorou. Não de desespero, mas de alívio. Os primeiros dias na casa de Miguel foram estranhos para Helena. Ela estava livre, mas ainda processando tudo o que tinha acontecido. Ainda se recuperando da doença que tinha quase a matado. Dormia a maior parte do tempo naquele quarto que Miguel tinha preparado. Acordava para tomar remédios e comer a comida que ele ou a cozinheira preparavam. E aos poucos a febre foi baixando, a tosse foi melhorando, o corpo foi ganhando forças. E conforme melhorava fisicamente, começava a processar emocionalmente a situação. Era realmente livre. Miguel tinha ido ao cartório no segundo dia e voltado com a carta de alforria oficial registrada. Ela era legalmente uma mulher livre de novo. Mas a liberdade não apagava o trauma de ter sido escravizada. Não apagava a revolta de ter perdido tudo por causa de documentos falsos. Então, passava horas olhando pela janela, sem dizer nada. E Miguel respeitava o silêncio dela. Não forçava a conversa. Apenas garantia que ela tivesse tudo o que precisava. E depois de 2 semanas, quando Helena estava bem o suficiente para andar pela casa, começou a explorar. Viu que era uma casa grande, mas não luxuosa. Tinha uma clínica improvisada em 2 cômodos, onde Miguel atendia pacientes pobres. Tinha uma biblioteca enorme, cheia de livros sobre medicina e filosofia. E tinha um porão
que ela descobriu por acidente ser o esconderijo para escravos fugitivos. Tinha 3 pessoas escondidas ali, 2 mulheres e um homem, esperando Miguel conseguir documentos falsos para viajarem para o norte, e quando Helena desceu ali e encontrou aquelas pessoas, Miguel chegou atrás dela e explicou tudo. Explicou que há anos ajudava a rede clandestina que facilitava fugas, que sua casa era um ponto de parada seguro, e perguntou se Helena se importava. E ela disse que não apenas não se importava, como queria ajudar, porque agora entendia que sua história não era a única, que existiam milhares de pessoas sendo escravizadas injustamente, e algumas delas ainda podiam ser salvas. Então, começou a ajudar Miguel no trabalho dele. Ajudava a cuidar dos fugitivos no porão, cozinhava para eles, conversava, oferecia conforto, e aos poucos foi se envolvendo mais profundamente na operação. Aprendeu a falsificar documentos copiando a caligrafia de Miguel. Aprendeu as rotas seguras para o norte. Conheceu outros abolicionistas que visitavam a casa para coordenar resgates. E encontrou propósito naquilo. Encontrou uma forma de transformar o próprio trauma em ação, em ajuda real para outros. E Miguel ficou impressionado com a dedicação dela, com a inteligência e a coragem que demonstrava. E aos poucos foram se tornando não apenas aliados, mas amigos. Passavam noites conversando sobre filosofia e justiça, sobre as leis injustas que precisavam mudar, sobre o futuro que imaginavam, onde todas as pessoas seriam livres. E havia uma conexão crescendo entre eles, que ambos sentiam, mas nenhum mencionava, porque o momento não parecia apropriado. Havia trabalho demais a fazer, vidas demais para salvar, então focaram nisso. Durante os meses seguintes, ajudaram dezenas de pessoas a escapar. Helena se tornou peça fundamental da operação, porque sendo mulher e liberta, podia circular em lugares que Miguel não podia sem levantar suspeitas. Ia aos mercados e docas procurando escravos que quisessem fugir. Passava informações sobre horários de vigilância, entregava mensagens cifradas, era corajosa de uma forma que às vezes assustava Miguel, porque sabia o risco que corria. Se fosse capturada ajudando fugitivos, podia ser reescravizada. Mas Helena dizia que preferia morrer livre, tentando ajudar outros, do que viver com medo. E essa determinação era inspiradora. Outros abolicionistas comentavam que ela tinha um fogo especial, uma coragem que vinha de ter experimentado o horror pessoalmente. E a rede foi crescendo e ficando mais eficiente. Conseguiam tirar mais pessoas, mais rápido, e os fazendeiros começaram a notar. Começaram a suspeitar que tinha alguém organizando fugas na cidade. Então, aumentaram a vigilância. Colocaram recompensas por informações e a situação ficou mais perigosa. Mas nem Miguel, nem Helena pensaram em parar. Ao contrário, ficaram ainda mais determinados. Porque cada pessoa que conseguiam salvar era uma vitória contra um sistema cruel. Então continuaram. E foi quando aconteceu a operação que mudaria tudo e colocaria ambos em perigo mortal. Um fazendeiro particularmente cruel estava trazendo um grupo de 20 escravos novos comprados no Rio para trabalhar na fazenda dele no interior. Iam passar pela cidade em uma parada durante a noite antes de seguir viagem no dia seguinte. E a rede abolicionista decidiu que era uma oportunidade de resgatar todo o grupo de uma vez. Seria a maior operação que já tinham tentado. Arriscada, mas possível se tudo saísse perfeito. Então planejaram meticulosamente durante semanas. Conseguiram subornar 2 guardas. Arranjaram carroças para transportar os 20 para um esconderijo maior fora da cidade. Prepararam documentos falsos para todos, e na noite marcada executaram o plano. Miguel e outros 2 homens distraíram os guardas leais
enquanto Helena e outras 3 mulheres ajudavam os escravos a sair silenciosamente do galpão onde estavam presos. Foi tenso, o coração batendo forte, o suor frio, mas conseguiram. Todas as 20 pessoas foram colocadas nas carroças e começaram a se mover na direção do esconderijo, e parecia que tinham conseguido o impossível, mas então um dos guardas que não tinha sido subornado voltou mais cedo da patrulha, viu o que estava acontecendo e gritou dando alarme. E de repente a cidade inteira acordou com o som de apitos e gritos. E a caçada começou. As carroças dispararam pelas ruas escuras, tentando chegar ao esconderijo antes que os guardas os alcançassem. Helena estava em uma das carroças, ajudando a manter as pessoas calmas, enquanto o condutor chicoteava os cavalos para correrem mais rápido. E Miguel estava na outra carroça, fazendo o mesmo. E atrás deles, ouviam os sons de perseguição. Cavalos galopando, homens gritando, e sabiam que se fossem capturados, seria o fim. Não apenas para eles, mas para toda a rede abolicionista. Então correram mais rápido, desviaram por ruas estreitas, e conseguiram chegar ao esconderijo, que era uma fazenda abandonada nos arredores. As 20 pessoas desceram rapidamente e foram escondidas no celeiro. E então Miguel e Helena mandaram as carroças irem embora por rotas diferentes para confundir os perseguidores. E ficaram ali, no esconderijo com os fugitivos, esperando o amanhecer, quando poderiam começar a jornada para o norte. Mas os guardas eram mais espertos que pensavam. Rastrearam as marcas das rodas no chão de terra e cercaram o esconderijo ainda durante a noite. E quando Miguel olhou pela janela, viu tochas acesas formando um círculo ao redor da propriedade. Eram pelo menos 20 homens armados, e percebeu que estavam presos. Não tinha como sair dali sem confronto. Então reuniu todos e explicou a situação. Disse que ia se entregar, ia assumir toda a responsabilidade sozinho e alegar que tinha agido sem ajuda. E talvez isso permitisse que os outros fossem tratados com menos severidade. Mas Helena disse que não ia deixar ele se sacrificar sozinho, que ia se entregar também. E os dois começaram a discutir. Ele dizendo que ela tinha a vida inteira pela frente. Ela dizendo que não queria vida nenhuma se fosse às custas dele morrer ou ser preso. E foi quando um dos fugitivos, um homem velho que tinha sido escravo por 60 anos, interveio. Disse que nenhum deles ia se entregar, que o grupo inteiro ia lutar para sair dali, que preferiam morrer livres lutando do que voltar para correntes. E os outros concordaram. Todos os 20 disseram que iam lutar, e Miguel percebeu que não tinha como convencê-los do contrário. Então improvisaram um plano desesperado. Iam atear fogo no celeiro como distração, e enquanto os guardas focassem no incêndio, iam tentar furar o cerco pelo lado oposto. Era arriscado e provavelmente não ia funcionar, mas era a única chance. Então fizeram. Pegaram palha e madeira seca, empilharam em um canto do celeiro, atearam fogo, e enquanto as chamas subiam, correram para o lado oposto da propriedade. Escalaram a cerca e dispararam para a mata. Os guardas demoraram alguns segundos para perceber o que estava acontecendo. Estavam distraídos com o incêndio, mas então viram o grupo fugindo e começaram a atirar. Os tiros ecoavam na noite. Alguns fugitivos gritaram quando foram atingidos, caíram, mas os outros continuaram correndo. Miguel segurava a mão de Helena, puxando ela para frente. Não podiam parar para ajudar quem tinha caído ou todos morreriam. Então continuaram pela mata escura, tropeçando em raízes e galhos, ouvindo os guardas correndo atrás, e correram por horas até que o som da perseguição foi ficando mais distante. E quando finalmente pararam para recuperar o fôlego e fazer a contagem,
perceberam que apenas 12 dos 20 tinham conseguido escapar. 8 tinham sido capturados ou mortos, e a dor dessa perda era esmagadora. Sentiram que tinham falhado. Mas os 12 que escaparam disseram que não, que ter 12 livres era melhor que ter 20 escravizados, que os 8 que não conseguiram teriam querido que os outros continuassem. Então secaram as lágrimas e continuaram a jornada para o norte. Caminharam durante dias, se escondendo durante o dia e se movendo à noite. Comeram o que conseguiram caçar ou achar na mata. Beberam água de rios. E finalmente chegaram a uma cidade onde a escravidão tinha sido abolida localmente. E ali se separaram. Os 12 fugitivos seguiram vidas diferentes. Alguns ficaram ali trabalhando. Outros continuaram para mais longe, mas todos agradeceram Miguel e Helena antes de partir. Disseram que nunca esqueceriam o que fizeram. E Miguel e Helena ficaram ali alguns dias se recuperando e decidindo o que fazer. Porque não podiam voltar para a cidade onde eram procurados agora. A operação tinha sido grande demais, tinha chamado a atenção demais. Então decidiram recomeçar ali mesmo. Miguel abriria uma nova clínica tratando pobres, e Helena o ajudaria, e aos poucos reconstruiriam a rede abolicionista naquela nova cidade. E foi o que fizeram. Alugaram uma casa pequena. Miguel começou a atender pacientes, Helena começou a fazer contatos com libertos e abolicionistas locais. E aos poucos foram estabelecendo uma nova base de operações. E durante todo esse processo de reconstrução, a conexão entre eles foi crescendo. Não era mais apenas amizade ou aliança. Tinha se transformado em algo mais profundo, em amor. Mas nenhum dos dois tinha coragem de dizer porque parecia inadequado. Parecia que o trabalho deles era mais importante que sentimentos pessoais. Então guardaram para si, mas todos ao redor percebiam a forma como olhavam um para o outro, como se protegiam, como trabalhavam em sincronia perfeita. Era óbvio que eram mais que parceiros, mas respeitavam o silêncio deles e não comentavam. Até que um dia, um ano depois de terem fugido, Miguel finalmente reuniu coragem e disse que amava Helena, que a amava desde o dia que a carregou doente nos braços, que tinha esperado todo aquele tempo para falar porque queria ter certeza de que ela estava ali por escolha e não por gratidão. E Helena chorou e disse que também o amava, que a gratidão tinha virado admiração, e a admiração tinha virado amor, e se beijaram finalmente. E a partir dali, não esconderam mais. Se casaram em uma cerimônia simples, com amigos abolicionistas presentes. E continuaram o trabalho juntos, agora como marido e mulher. Uma parceria não apenas de ideais, mas de vida. Os anos seguintes foram de trabalho intenso, mas também de felicidade. Miguel e Helena construíram não apenas uma clínica próspera, mas também uma das redes abolicionistas mais eficientes do Norte. Ajudaram centenas de pessoas a escapar da escravidão. Forneceram tratamento médico para libertos doentes. Ensinaram ofícios para que pudessem se sustentar. E criaram uma comunidade forte de pessoas livres que se apoiavam mutuamente. E a reputação deles cresceu. Miguel era conhecido como o médico que nunca recusava paciente por falta de dinheiro. E Helena era conhecida como a mulher que tinha sido escravizada e se tornado uma das abolicionistas mais corajosas. Sua história inspirava outros, provava que era possível não apenas sobreviver ao trauma, mas transformá-lo em ação. E ela dava palestras clandestinas para grupos de libertos falando sobre direitos, sobre como se proteger de reescravização,
sobre como denunciar abusos, e se tornou uma voz importante no movimento. E quando a lei do ventre livre foi aprovada, ela chorou de alegria, porque mesmo que fosse apenas um passo pequeno, era progresso. Significava que pelo menos as crianças nascidas de mães escravizadas a partir dali seriam livres, e ela e Miguel comemoraram e continuaram lutando pela abolição completa, porque ventre livre não era suficiente. Precisavam de liberdade total, então intensificaram o trabalho, e foi durante esse período que Helena engravidou. Ela e Miguel iam ter um filho, e a notícia trouxe uma alegria enorme, mas também medo, porque sabiam que o trabalho que faziam era perigoso, que podiam ser presos ou mortos a qualquer momento. E ter um filho significava assumir uma responsabilidade nova, mas decidiram que não iam parar o trabalho, iam apenas ser mais cuidadosos. E Helena continuou ajudando na clínica e no trabalho abolicionista durante toda a gravidez, mesmo quando a barriga cresceu e as pessoas diziam que ela deveria descansar. Ela dizia que não podia descansar enquanto houvesse pessoas em correntes, e deu à luz um menino saudável que chamaram de Francisco, em homenagem ao avô de Miguel, que tinha sido a única pessoa da família rica a apoiar as escolhas dele. E Francisco cresceu naquele ambiente de trabalho incansável pela justiça. Via desde bebê os fugitivos sendo escondidos e ajudados. Ouvia conversas sobre liberdade e direitos, e absorveu os valores dos pais. E quando tinha 5 anos, perguntou à mãe por que algumas pessoas eram escravizadas. E Helena explicou da forma mais honesta possível. Disse que existiam leis injustas que permitiam isso, que algumas pessoas achavam que podiam ser donas de outras pessoas, mas que isso estava errado, e que muita gente, incluindo ela e o pai, estavam lutando para mudar. E Francisco disse que quando crescesse, também ia lutar. E Helena o abraçou orgulhosa, sabendo que estavam criando não apenas um filho, mas um futuro defensor da justiça. E então chegou o ano de 1888, quase 20 anos depois daquele leilão onde tudo começou. E a notícia que todos esperavam finalmente chegou. A princesa Isabel tinha assinado a Lei Áurea. A escravidão tinha sido abolida completamente no Brasil. E quando Miguel e Helena souberam, choraram abraçados. 20 anos de luta, 20 anos de risco, 20 anos vendo tanto sofrimento. E finalmente tinha chegado ao fim. Legalmente, pelo menos, a escravidão não existia mais, e as ruas explodiram em celebração. Libertos dançavam e choravam. Abolicionistas se abraçavam. Era um momento de vitória absoluta. Mas Miguel e Helena sabiam que o trabalho não tinha terminado, porque abolir a escravidão no papel não apagava séculos de trauma, não garantia que os libertos teriam terra, ou trabalho, ou educação. Então rapidamente pivotaram o trabalho. A clínica continuou atendendo pobres, mas agora também começaram a oferecer aulas de alfabetização. Criaram uma cooperativa para ajudar libertos a encontrar trabalho digno, compraram terra e dividiram em lotes pequenos para famílias plantarem. Fizeram tudo o que podiam para garantir que a liberdade legal se transformasse em liberdade real, em oportunidade real de vida digna. E o trabalho foi duro porque o racismo não tinha sido abolido. Os ex-senhores não queriam contratar ex-escravos, não queriam vender terra para eles. Havia obstáculos enormes, mas Miguel e Helena persistiram. Usaram todo o dinheiro que tinham, toda a influência que construíram ao longo dos anos, e fizeram diferença mensurável na vida de centenas de famílias. E Francisco, que agora tinha 15 anos, se juntou totalmente ao trabalho dos pais. Ajudava na cooperativa, dava aulas de alfabetização, e mostrava ter não apenas herdado os valores, mas também o talento e a dedicação. E Miguel olhava para o filho com orgulho, sabendo que quando ele e Helena não estivessem mais ali, o trabalho continuaria.
25 anos depois do leilão, Helena estava com 45 anos, Miguel com 68, e estavam mais ativos que nunca. A clínica tinha se expandido. A cooperativa tinha ajudado mais de 1000 famílias. As aulas de alfabetização tinham ensinado centenas de adultos e crianças a ler e escrever. E a reputação deles tinha crescido tanto que foram convidados para dar palestras em outras cidades sobre como criar programas similares. Então viajaram pelo país inteiro compartilhando o conhecimento, incentivando outros a fazerem o mesmo trabalho. E o impacto foi multiplicado. Dezenas de clínicas e cooperativas surgiram inspiradas no modelo deles. E gradualmente a vida dos libertos foi melhorando. Não era perfeito, longe disso. O racismo continuava sendo um problema enorme, mas era melhor que antes. Havia mais oportunidades, mais dignidade, e isso importava. E sempre que Helena dava palestras, começava contando a história de como tinha sido escravizada ilegalmente, de como tinha sido rejeitada em um leilão por estar doente, de como Miguel tinha a comprado e libertado, e de como aquele ato de bondade tinha mudado não apenas a vida dela, mas de milhares de outras pessoas através do trabalho que construíram juntos. E a história sempre comovia as plateias, sempre inspirava, porque provava que uma pessoa pode fazer diferença, que um ato de coragem pode criar ondas que se expandem indefinidamente, e que do trauma mais horrível pode nascer propósito e mudança. Miguel morreu aos 75 anos de velhice natural, rodeado por Helena e Francisco e centenas de pessoas que tinham sido ajudadas por ele ao longo da vida, libertos que vieram de longe para se despedir, abolicionistas que trabalharam ao lado dele, pacientes que ele tratou de graça por décadas, e o funeral foi enorme. Milhares de pessoas compareceram, e Helena discursou dizendo que Miguel tinha sido o homem mais digno que já conheceu, que tinha dedicado a vida inteira a servir outros, que tinha usado o privilégio que tinha para desmantelar o sistema que dava aquele privilégio, e que era exatamente isso que pessoas boas deviam fazer: não se beneficiar de injustiça, mas lutar para acabar com ela. E quando terminou o discurso, todos aplaudiram por longos minutos, e Helena voltou para casa solitária pela primeira vez em décadas. Francisco ofereceu para ela morar com ele e a família, mas ela recusou gentilmente. Disse que queria continuar na casa onde tinha construído a vida com Miguel, onde tantas pessoas tinham sido ajudadas, e continuou o trabalho sozinha, agora com 70 anos, mas ainda forte e determinada. Acordava cedo, ia para a clínica que Francisco administrava agora, mas onde ela ainda voluntariava. Atendia pacientes, conversava com libertos que vinham buscar conselho, dava aulas, e à noite voltava para casa e escrevia. Estava escrevendo um livro contando toda a história, desde a infância livre até a escravização ilegal, o leilão, o resgate de Miguel, os anos lutando pela abolição, tudo, porque queria que as gerações futuras soubessem o que tinha acontecido, conhecessem as histórias reais de sofrimento, mas também de resistência e vitória. Então escrevia toda noite, preenchendo centenas de páginas com memórias detalhadas. E quando finalmente terminou o manuscrito 3 anos depois, Francisco ajudou a publicar. E o livro causou impacto enorme. Vendeu milhares de cópias. Foi usado em escolas. Foi citado por outros abolicionistas e historiadores. E a história de Helena se tornou símbolo da luta pela liberdade. Um exemplo concreto de como uma pessoa pode transformar trauma em ação. Pode usar a própria dor para evitar que outros sofram o mesmo.
E isso era o legado dela. Não apenas as centenas que ajudou diretamente, mas as milhares que foram inspiradas pela história a continuarem lutando por justiça. Helena viveu até os 86 anos. Passou os últimos anos da vida vendo Francisco e os netos continuarem o trabalho que ela e Miguel começaram. A clínica agora era um hospital pequeno, mas bem equipado. A cooperativa tinha se tornado uma rede de cooperativas em várias cidades. As aulas de alfabetização tinham se expandido para a escola completa, onde crianças de famílias pobres estudavam de graça. E tudo isso tinha começado com aquele momento impossível no leilão, onde um homem teve coragem de fazer o certo quando todos os outros viraram as costas. Então, quando Helena estava morrendo, rodeada pela família, suas últimas palavras foram de gratidão. Agradeceu a vida que teve, as pessoas que conheceu, o trabalho que fez, e principalmente agradeceu Miguel, por ter lhe dado não apenas liberdade, mas também propósito, por ter mostrado que bondade não é fraqueza, mas força, que usar privilégio para ajudar outros não é sacrifício, mas dever, e que uma vida dedicada à justiça é uma vida bem vivida. E fechou os olhos pela última vez em paz, sabendo que tinha feito diferença, que tinha importado, que a vida dela tinha significado algo. E foi enterrada ao lado de Miguel em uma cerimônia enorme, onde milhares compareceram. E nos anos seguintes, o túmulo deles se tornou local de peregrinação. Pessoas visitavam para prestar homenagem, para se inspirar, para lembrar que é possível resistir, é possível lutar, é possível vencer. E a história deles foi contada e recontada. Passou de geração em geração, e décadas depois continuava inspirando. E é isso que legado real significa. Não quanto dinheiro você deixa, mas quantas vidas você toca. Quantas pessoas você inspira. Quanto bem você faz no tempo que tem. 50 anos depois da morte de Helena, quando o Brasil já tinha mudado em formas que ela mal poderia imaginar, um bisneto dela que nunca conheceu pessoalmente, mas ouviu histórias a vida inteira, estava terminando medicina na universidade. Inspirado pelo trabalho do tataravô Miguel e da tataravó Helena, e planejava abrir uma clínica nos mesmos moldes, tratando pobres de graça. E quando deram a ele o jaleco branco na formatura, ele pendurou no consultório uma foto antiga de Miguel e Helena, que tinha sido tirada décadas antes. Os dois lado a lado em frente à clínica original. E sempre que atendia um paciente, olhava para aquela foto e lembrava de por que tinha escolhido aquela profissão. Não era pelo dinheiro ou prestígio, mas porque acreditava, como os ancestrais, que curar é dever e não negócio, que saúde é direito e não privilégio. E o ciclo continuava, a próxima geração pegando a tocha da anterior e carregando para frente. E isso acontecia não apenas na família, mas em centenas de outras famílias que tinham sido tocadas pelo trabalho de Miguel e Helena ao longo dos anos. Médicos que tratavam pobres de graça inspirados por eles. Professores que ensinavam em comunidades carentes inspirados por eles. Advogados que defendiam injustiçados inspirados por eles. E assim, o impacto continuava se expandindo. Uma pessoa de cada vez. Uma geração de cada vez. Provando que atos de bondade não morrem com quem os faz, mas continuam reverberando através do tempo, criando ondas que se expandem indefinidamente. E quando olhamos para trás para aquele momento no leilão, onde Helena estava sendo rejeitada por todos, onde parecia que ia morrer esquecida e sem valor, e vemos tudo o que veio depois, toda a vida extraordinária que viveu, todas as pessoas que ajudou, todo o legado que deixou,
fica claro que valor não é determinado por quanto as pessoas estão dispostas a pagar por você. Dignidade não depende de mercado ou opinião alheia. E uma vida não é definida pelos piores momentos, mas pelo que você faz com o tempo que tem depois. E Helena fez algo extraordinário. Pegou o trauma mais horrível possível e o transformou em combustível para a mudança, para a bondade, para a justiça. E Miguel fez algo igualmente extraordinário. Viu alguém que todos ignoravam e escolheu ajudar, não por ganho próprio, mas porque era certo, porque tinha empatia, porque acreditava que ninguém merece ser descartado. E juntos provaram que duas pessoas realmente comprometidas com fazer o bem podem mudar o mundo. Talvez não o mundo inteiro, mas certamente o mundo das centenas ou milhares que tocam. E isso é o suficiente. É mais que suficiente. É tudo. E a história deles precisa ser lembrada não apenas como conto de redenção ou amor, mas como exemplo prático de que é possível resistir contra a injustiça. É possível fazer diferença. É possível usar qualquer poder ou privilégio que você tenha para construir em vez de destruir, para libertar em vez de aprisionar, para curar em vez de ferir. E essas escolhas definem caráter, definem legado, definem se sua vida vai importar depois que você partir. E a vida deles importou profundamente, e continua importando gerações depois. E isso é o que imortalidade real significa. Não viver para sempre, mas criar impacto que sobrevive você. E assim chegamos ao final dessa história sobre coragem, redenção e legado. Uma história que começou com humilhação em um leilão e terminou com um legado de dignidade que atravessou gerações. Mas agora precisamos refletir sobre as lições profundas que essa história ensina. Lições sobre usar privilégio para o bem, sobre transformar trauma em propósito, sobre como pequenos atos de bondade podem criar mudanças monumentais. A primeira lição crucial é sobre usar privilégio e poder para ajudar outros, em vez de para se beneficiar. Miguel nasceu em família rica, podia ter vivido confortavelmente administrando fazendas que usavam trabalho escravo, mas escolheu abrir mão desse conforto e usar os recursos que tinha para libertar pessoas. Então a lição é: se você tem qualquer tipo de privilégio, seja dinheiro, educação, contatos, posição social, você tem responsabilidade de usar isso para fazer bem, não para acumular mais privilégio, mas para criar oportunidades para quem não tem. Porque privilégio que serve apenas a si mesmo é egoísmo, mas privilégio usado para construir justiça é poder real. Então olhe ao redor, veja que vantagens você tem que outros não têm, e pergunte como pode usar isso para ajudar. A segunda lição é sobre transformar trauma em propósito. Helena passou por algo horrível. Foi escravizada ilegalmente, quase morreu. Mas em vez de deixar aquilo destruí-la, usou a experiência para alimentar décadas de trabalho ajudando outros. Então a lição é: quando algo ruim acontece com você, especialmente algo injusto, você tem escolha sobre o que fazer com aquela dor. Pode deixar te consumir ou pode transformar em motivação para garantir que outros não sofram o mesmo. E essa transformação não é fácil. Exige cura, mas é poderoso. Então, se você passou por trauma, considere que talvez possa usar aquela experiência para ajudar outros, para criar mudança, para dar significado ao sofrimento. A terceira lição é sobre como pequenos atos podem ter consequências enormes. Miguel comprou Helena por 50 mil réis. Um ato que levou poucos minutos. Mas aquele ato criou uma parceria que salvou centenas de vidas e inspirou milhares. Então a lição é:
Não subestime o poder de fazer a coisa certa, mesmo quando parece pequeno ou insignificante. Você nunca sabe que ondas um ato de bondade pode criar. Ajudar uma pessoa pode parecer pouco, mas aquela pessoa pode passar a ajudar outras que ajudam outras. E de repente, seu ato inicial se multiplica de formas que você nunca vai ver completamente. Então faça o bem sempre que puder, mesmo quando parece que não vai fazer diferença, porque vai. A quarta lição é sobre não descartar pessoas baseado em aparências ou circunstâncias. No leilão, todos olharam para Helena e viram alguém sem valor, doente demais para ser útil. Mas Miguel olhou e viu um ser humano que merecia dignidade. Então a lição é: não julgue o valor das pessoas pela condição atual delas. Todos merecem respeito básico, independente de estarem doentes, pobres, em situação vulnerável. E mais que isso, às vezes as pessoas que parecem ter menos para oferecer acabam sendo as mais extraordinárias quando recebem oportunidade. Então trate todos com dignidade. Você nunca sabe quem aquela pessoa pode se tornar. A quinta lição é sobre coragem de fazer o certo, mesmo quando é perigoso. Miguel e Helena arriscaram a vida repetidamente ajudando fugitivos. Sabiam que podiam ser presos ou mortos, mas continuaram porque acreditavam que era certo. Então a lição é: fazer o bem às vezes exige coragem, exige riscos. E você precisa decidir que tipo de pessoa quer ser. A que fica segura, mas conivente com injustiça, ou a que arrisca para fazer o certo. E essa escolha define caráter. Então tenha essa coragem, não apenas quando é fácil, mas especialmente quando é difícil. A sexta lição é sobre construir legados através de ação consistente. Miguel e Helena não mudaram o mundo com um ato dramático. Mudaram através de décadas de trabalho diário consistente, acordando toda manhã e escolhendo ajudar mais uma pessoa. Então a lição é: mudança real vem de consistência, de fazer o bem não uma vez, mas repetidamente, de dedicar a vida a um propósito maior. Então escolha um problema que te importa e trabalhe nele dia após dia, ano após ano. Porque é assim que legados são construídos, não através de gestos únicos, mas através de compromisso de longo prazo. A última lição é sobre viver de forma que sua vida tenha significado depois que você partir. Miguel e Helena morreram, mas o trabalho deles continuou. Inspirou gerações, mudou famílias. Então a lição é: pense sobre o que quer deixar quando partir. Não em termos de dinheiro ou bens, mas em termos de impacto. Quantas vidas você tocou? Quanto bem você fez? E viva de acordo com isso. Faça escolhas que criem o legado que você quer deixar, porque no final é isso que importa. Não quanto você acumulou, mas quanto você deu. Não quanto poder teve, mas como usou. Não quanto tempo viveu, mas quão bem viveu. Agora eu pergunto: você está usando qualquer privilégio que tem para ajudar outros? Você está transformando suas experiências difíceis em propósito? Você faz o bem mesmo quando parece pequeno? Você trata todos com dignidade? Você tem coragem de fazer o certo mesmo quando é difícil? Você está trabalhando consistentemente em algo que importa? Você está vivendo de forma que deixará legado significativo, porque essas escolhas definem não apenas seu sucesso, mas seu valor real como ser humano. Se esta história te tocou, se você entendeu que todos merecem dignidade e que você pode fazer diferença, deixe seu like agora. Compartilhe com pessoas que precisam ser inspiradas a agir. Se inscreva neste canal para mais histórias que te fazem refletir sobre justiça e humanidade. Comente aqui embaixo. Me conta, você acredita em usar privilégio para ajudar? Você já transformou dor em propósito? Você faz o bem consistentemente?
Porque quando compartilhamos isso, criamos cultura de bondade e justiça. E, lembre-se sempre, use o que você tem para ajudar quem não tem. Transforme trauma em propósito. Faça o bem mesmo quando parece pequeno. Trate todos com dignidade. Tenha coragem de fazer o certo. Trabalhe consistentemente no que importa. E viva de forma que deixe legado real. Porque essas são as escolhas que separam pessoas que apenas passam pela vida de pessoas que realmente vivem e fazem diferença. Até a próxima história.